Imagine uma princesa, não de contos de fadas com finais felizes, mas uma princesa de carne e osso, nascida em um berço de nobreza e espiritualidade indiana. Uma musicista talentosa, cujos dedos dançavam sobre as cordas da harpa e do vina, criando melodias que falavam de paz e harmonia. Uma escritora de contos infantis, cujas palavras teciam mundos mágicos para acalentar os pequenos. Uma alma profundamente gentil, cuja filosofia de vida era o pacifismo, avessa a qualquer forma de violência ou conflito. Parece a última pessoa que você imaginaria no epicentro da máquina de guerra mais brutal da história, o coração pulsante e perigoso da Segunda Guerra Mundial, certo? Agora, prepare-se, pois a realidade supera qualquer ficção. E se eu te dissesse que essa mesma mulher, com sua sensibilidade e delicadeza, transformou-se em uma das espiãs mais destemidas e cruciais para os aliados? Que ela foi a primeira operadora de rádio mulher a ser enviada para a França ocupada pelos nazistas, um território onde cada sombra era uma ameaça e cada sussurro podia ser uma sentença de morte. A Gestapo, a temida polícia secreta de Hitler, caçava cada movimento seu, obcecada em silenciar a voz que conectava a resistência francesa a Londres. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a jornada inacreditável de Noori Naya Khan vai te mostrar como a coragem mais pura pode florescer nos lugares mais inesperados, como um lótus na lama. E mais importante, você vai descobrir o segredo mortal que ela guardou com uma lealdade férrea, um segredo que, no fim, custou sua jovem vida, mas que ecoou como um grito de esperança e inspirou uma nação inteira a continuar lutando. Você não vai acreditar na chocante reviravolta que selou seu destino e na palavra final que ela proclamou diante de seus executores. A história dela é um testemunho de que heróis podem surgir das formas mais improváveis. A bravura de Noori Naya Khan, sua tenacidade em continuar transmitindo mensagens vitais mesmo quando toda sua rede de espionagem desmoronava ao seu redor, é um fato histórico, celebrado e condecorado póstumamente. Ela se tornou um farol de resistência. Mas, como em muitas histórias de guerra e espionagem, a linha entre o heroísmo e a tragédia é tênue, e muitas vezes obscurecida por detalhes dolorosos. Há um elemento crucial, uma peça que frequentemente falta no quebra-cabeça de sua captura e execução, um fator humano devastador que torna sua saga ainda mais comovente, mais trágica e, paradoxalmente, ainda mais heroica. Não foi apenas a eficiência fria da máquina de guerra alemã que a alcançou. Há algo mais, algo que envolve confiança quebrada e a fragilidade das relações humanas em tempos de desespero. Juntos, vamos desvendar não apenas seus feitos incríveis como agente secreta, suas noites em claro codificando e decodificando mensagens sob risco constante, mas também o que realmente aconteceu nos seus momentos finais, a verdade por trás da traição que a levou às mãos da Gestapo. Se histórias de coragem real, aquelas que parecem ter saído das páginas de um thriller, mas são assustadoramente verdadeiras, te emocionam e te inspiram, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora mesmo no canal @Ecos da Tropa e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você não perde nenhum dos nossos mergulhos profundos em narrativas como a de Noor, e nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdo que vai te prender do início ao fim, revelando heróis e heroínas esquecidos e as reviravoltas inesperadas de seus destinos. Eu prometo a você, o que você vai descobrir sobre os últimos dias de Noori Naya Khan e a natureza de sua queda vai mudar sua perspectiva sobre o heroísmo, a lealdade e o preço da liberdade. Prepare-se, porque a verdade é, muitas vezes, mais complexa e dolorosa do que imaginamos. Para compreender a extraordinária força e resiliência da agente secreta Madeleine, é fundamental conhecer a princesa Noorunisa Inaya Khan, a mulher por trás do codinome. Nascida em 1º de janeiro de 1914, em Moscou, numa Rússia pré-revolucionária, ela era filha de Hazrat Inaya Khan, um nobre indiano, professor de música e místico sufi que levou os ensinamentos do sufismo universal para o ocidente, e de Ora Hay Baker, Ameena Begum, uma poetisa e musicista americana. Sua linhagem paterna era nobre, descendente de Tipu Sultan, o Tigre de Mysore, um governante do século XVIII que lutou bravamente contra os britânicos na Índia. Após uma breve estadia em Londres, a família Inaya Khan estabeleceu-se em Suresnes, perto de Paris, numa casa que chamaram de Fazal Manzil, a Casa da Bênção. Foi ali, num ambiente imerso em arte, música e espiritualidade, que Noor floresceu. Ela era uma jovem introspectiva e sonhadora, apaixonada pela música, tocava harpa, piano e vina com maestria, e pela literatura. Estudou psicologia infantil na Sorbonne e música no Conservatório de Paris sob a tutela da renomada Nadia Boulanger. Começou a escrever contos e poemas, publicando inclusive um livro de contos infantis inspirados nas histórias Jataka do budismo, Twente Jataka Tales. A filosofia de seu pai, baseada no pacifismo, na harmonia entre as religiões e na não-violência, moldou profundamente seu caráter.
Ela acreditava na bondade inerente da humanidade e na resolução pacífica dos conflitos. Contudo, o idílico mundo de Noor começou a ruir com a ascensão do nazismo e a crescente ameaça de guerra. A brutalidade que se avizinhava contrastava violentamente com seus ideais. Em 1940, com a invasão da França pelas tropas de Hitler, a família Inaya Khan foi forçada a uma fuga apressada e traumática para a Inglaterra. A visão da França, seu lar adotivo, caindo sob o jugo nazista, e o conhecimento das atrocidades cometidas, provocaram uma profunda crise em Noor. Como poderia uma pacifista como ela permanecer inerte diante de tamanha injustiça e opressão? Aquele ideal de não violência, tão caro ao seu coração, foi confrontado por uma realidade hedionda que exigia uma resposta. A princesa gentil, que antes encantava com suas melodias e histórias, começou a sentir um chamado diferente, um dever de lutar pela liberdade e pelos valores que considerava sagrados. Sua transformação de artista contemplativa em uma combatente da liberdade estava apenas começando, e o mundo ainda não conhecia a força indomável que residia naquela alma aparentemente frágil. A decisão de agir, de alguma forma, contra a tirania nazista, começou a tomar forma, impulsionada por um profundo senso de justiça e um amor pela liberdade que transcendia seu pacifismo inicial. A Inglaterra, embora um refúgio, era também um país em guerra total. A determinação de Noor em contribuir para o esforço contra o nazismo levou a se alistar, em novembro de 1940, na Força Aérea Auxiliar Feminina, VAL, onde foi treinada como operadora de rádio. Sua inteligência, sua proficiência em línguas, falava francês e inglês fluentemente, e suas habilidades técnicas com telegrafia sem fio não passaram despercebidas. Logo, ela foi recrutada para uma entrevista com Special Operations Executive, SOE, a organização secreta de guerra criada por Winston Churchill com o objetivo de incendiar a Europa através de missões de espionagem, sabotagem e apoio à resistência nos países ocupados. A SOE era conhecida por seus métodos não convencionais e por recrutar indivíduos com habilidades específicas, muitas vezes fora do perfil militar tradicional. A necessidade de agentes fluentes em francês que pudessem se infiltrar na França ocupada era premente. Noor, com sua aparência não particularmente inglesa e seu perfeito domínio do francês, parecia uma candidata promissora, apesar de seu gênero e origem indiana, que na época poderiam ser vistos como desvantagens por alguns. Seus instrutores na SOE, no entanto, tinham sentimentos ambivalentes em relação a ela. Relatórios de treinamento a descreviam como fisicamente pequena, não muito robusta, com uma natureza gentil e emocional. Alguns duvidavam de sua capacidade de lidar com a brutalidade do trabalho de campo, temendo que sua aversão à violência e sua imaginação vívida a tornassem inadequada para as duras realidades da espionagem. Um instrutor chegou a escrever que ela era infantil e muito boazinha, questionando se ela teria a frieza necessária. Outros, porém, notaram sua forte determinação, sua inteligência afiada e seu comprometimento com a causa. Apesar das reservas, ela completou o rigoroso treinamento da SOE, que incluía técnicas de comunicação clandestina, uso de códigos, manuseio de explosivos, combate desarmado, paraquedismo e táticas de sobrevivência. Mesmo que não tenha se destacado em todos os aspectos físicos, sua habilidade como operadora de rádio era excepcional. A verdade é que subestimaram a profundidade de sua coragem e a força de suas convicções. Ela estava prestes a ser enviada para a missão mais perigosa imaginável para um agente da SOE. Paris, o ninho da Gestapo na França, onde a expectativa de vida de um operador de rádio era, em média, de apenas 6 semanas. A rede de espionagem Prosper, a qual ela seria designada, estava à beira do colapso, com prisões e traições dizimando seus membros. Noor sabia dos riscos, mas sua decisão estava tomada. A princesa estava pronta para se tornar uma guerreira das sombras. Na noite escura e fria de 16 para 17 de junho de 1943, Noor Inaya Khan, agora conhecida pelo codinome Madeleine e com a identidade falsa de Jeanne-Marie Regnier, uma governanta de crianças, foi lançada de paraquedas sobre o norte da França. Seu equipamento incluía um pesado transmissor de rádio, sua principal arma, e uma pequena quantia em francos. O pouso não foi suave, ela se enroscou em uma árvore e precisou de ajuda para se libertar, um início um tanto desajeitado para uma missão tão crítica. No entanto, sua determinação era inabalável. Sua tarefa era vital: estabelecer e manter contato por rádio entre a rede de resistência local em Paris e o quartel-general da SOE em Londres, transmitindo informações cruciais sobre movimentações de tropas inimigas, alvos para sabotagem e as necessidades da resistência. Quase que imediatamente após sua chegada, o desastre se abateu sobre a rede Prosper. Uma onda de prisões, resultado de traições internas e da eficiente contra-espionagem alemã, dizimou a liderança e muitos dos agentes. Em poucas semanas,
A maioria dos seus contatos estava presa ou morta. A situação tornou-se desesperadoramente perigosa. Seus superiores em Londres, cientes do colapso da rede e do risco extremo que ela corria, enviaram mensagens urgentes ordenando seu retorno imediato à Inglaterra. Qualquer outra pessoa, talvez, teria aceitado a chance de escapar daquele inferno. Mas Noor recusou. Com uma coragem que beirava a teimosia, ela argumentou que sua partida deixaria a resistência em Paris completamente isolada, sem um canal de comunicação vital com os aliados. Por um período angustiante, ela se tornou a única operadora de rádio da SOE ainda em atividade na capital francesa, o fio solitário que mantinha a esperança acesa. A pressão sobre ela era inimaginável. Sozinha, caçada implacavelmente pela Gestapo, que usava detectores de goniometria cada vez mais sofisticados para triangular a origem de suas transmissões, ela mudava constantemente de esconderijo. Apartamentos emprestados, sótãos empoeirados, quartos de fundos, qualquer lugar que oferecesse um mínimo de segurança temporária. Carregava seu pesado transmissor de um lado para outro, sempre um passo à frente de seus perseguidores. Cada bip-bip-bip do código Morse que ela enviava era um ato de desafio direto ao Terceiro Reich, uma pequena vitória contra a tirania. Os relatos indicam que, durante esse período crítico, Noor transmitiu mais mensagens para Londres do que qualquer outro agente da SOE em sua posição, por um período mais longo. Ela sabia que estava vivendo no fio da navalha, que o cerco se fechava inexoravelmente. A tensão era uma companheira constante, visível em seus olhos cansados, mas determinados. As noites eram preenchidas com o medo dos passos na escada, do som de botas alemãs na rua, da batida na porta que poderia significar o fim. Por quase 4 meses, Madeleine iludiu a Gestapo, tornando-se uma lenda fantasmagórica para seus inimigos. Mas o destino, implacável e muitas vezes cruel, tem suas próprias formas de alcançar até mesmo os mais astutos. A corda, esticada ao máximo, estava prestes a arrebentar. A questão não era mais se ela seria pega, mas quando e, crucialmente, como essa caçada implacável chegaria ao seu fim trágico. O quando chegou de forma brutal em 13 de outubro de 1943. E aqui reside a dolorosa reviravolta, o elemento surpresa que adiciona uma camada ainda mais profunda de tragédia à história de Noor. Ela não foi capturada devido a um erro seu ou à superioridade técnica da Gestapo, mas sim como resultado de uma traição. A identidade exata do traidor é um dos pontos mais debatidos e sombrios de sua biografia, mas a teoria mais amplamente aceita, e sustentada por diversas evidências, aponta para René Garry. René era irmã de Emily Henry Garry, o líder da rede de cinema da qual Noor fazia parte e que também havia sido preso. Acredita-se que René, possivelmente motivada por ciúmes de uma suposta afeição de seu irmão por Noor, ou, mais provavelmente, seduzida pela vultosa recompensa de 100 mil francos oferecida pela Gestapo, uma fortuna na época, ou ainda coagida, revelou o endereço de um dos esconderijos de Noor. Quando os agentes da Sicherheitsdienst, SD, o serviço de inteligência da SS, invadiram o apartamento, Noor não se rendeu passivamente. Ela lutou com a fúria de uma leoa encurralada, mordendo e arranhando seus captores, numa demonstração final de sua indomável resistência. Levada para a infame sede da Gestapo na Avenue Foch, 84, em Paris, um local de tortura e interrogatórios brutais, Noor enfrentou seus inimigos com silêncio desafiador. Apesar das ameaças, da violência psicológica e física, ela não revelou absolutamente nada. Nem seu nome verdadeiro, eles a conheciam apenas como Madeleine ou pelo nome falso de sua identidade, nem detalhes de suas operações, nem os nomes de quaisquer outros agentes ou membros da resistência. Seu compromisso com a segurança de seus companheiros era absoluto. Durante seu cativeiro em Paris, Noor tentou escapar não uma, mas 2 vezes, numa delas quase conseguindo alcançar o telhado antes de ser recapturada. Seus captores, exasperados e ao mesmo tempo impressionados com sua teimosia e coragem, a classificaram como uma prisioneira altamente perigosa e não cooperativa. Em novembro de 1943, ela foi transferida para a Alemanha, para a prisão de Pforzheim, onde as condições eram desumanas. Lá, Noor passou 10 longos e terríveis meses em confinamento solitário, acorrentada pelas mãos e pés, em violação das convenções de Genebra para prisioneiros de guerra. A solidão, o frio, a fome e os maus tratos constantes não conseguiram quebrar seu espírito. Finalmente, em 12 de setembro de 1944, com as forças aliadas avançando pela Europa, Noor Inaya Khan, junto com outras 3 agentes da SOE, Yolande Bieckmann, Madeleine Dammermentmemendamenta e Eliane Pleumann, foi abruptamente transferida para o campo de concentração de Dachau. Na madrugada fria e escura de 13 de setembro de 1944, as 4 mulheres foram levadas para um pátio.
foram brutalmente espancadas antes de serem forçadas a se ajoelhar. Então, foram executadas com um tiro na nuca. Testemunhas relataram que a última palavra de Noor, sussurrada ou gritada em um ato final de desafio aos seus algozes nazistas, ecoou pelo pátio antes do disparo fatal: Liberté. Liberté. Liberdade. Uma única palavra, mas que carregava o peso de uma vida inteira de convicções, a força de um espírito indomável e o sacrifício supremo por um ideal maior que a própria existência. Noor Inaya Khan, a princesa pacifista que se tornou uma espiã destemida, a musicista cujas mãos habilidosas trocaram as cordas da harpa pelas chaves do transmissor de rádio, não viveu para ver a aurora da libertação pela qual lutou com tanta bravura e pagou com a própria vida. Ela não testemunhou a queda do regime nazista nem a restauração da paz na Europa. No entanto, seu legado transcende as grades de Dachau e o silêncio daquela madrugada fatal. Sua história, por muito tempo envolta nas sombras da espionagem e do sigilo oficial, emergiu para inspirar e comover. Noor provou, de maneira incontestável, que a coragem não é monopólio de um gênero, raça, credo ou origem social. Demonstrou que os ideais mais nobres, justiça, compaixão e um amor inextinguível pela liberdade, podem florescer mesmo nos corações mais gentis, transformando indivíduos aparentemente comuns em gigantes morais capazes de feitos extraordinários. A história de Noor Inaya Khan não é apenas uma crônica de espionagem ou um relato de guerra, é uma profunda meditação sobre a força da convicção pessoal, a incrível resiliência do espírito humano diante da adversidade mais brutal, e o preço, muitas vezes incomensurável, da liberdade que tantos de nós hoje tomamos como garantida. Ela foi póstumamente condecorada com a Cruz de Jorge, a mais alta honraria civil do Reino Unido por bravura, e com a Croix de Guerre francesa. Sua memória é celebrada em memoriais, livros e filmes, um farol para aqueles que buscam inspiração na luta contra a tirania. A moral da história de Noor é multifacetada. É sobre a coragem de defender o que é certo, mesmo quando o custo é imenso. É sobre a lealdade inabalável aos seus companheiros e à sua causa. E é sobre a dignidade humana que pode permanecer intacta mesmo sob a mais cruel opressão. Ao conhecer sua trajetória, você não apenas aprende sobre um capítulo fascinante da Segunda Guerra Mundial, mas também se conecta com o poder transformador do espírito humano. Que sensação incrível é essa? Descobrir esses heróis e heroínas cujas vidas nos lembram do melhor que a humanidade pode oferecer, não é mesmo? Sua história nos faz sentir realizados por termos testemunhado tamanha grandeza de alma. Se a coragem e o sacrifício de Noor Inaya Khan tocaram seu coração, então prepare-se, pois em nosso próximo vídeo no @Ecos da Tropa, vamos explorar a saga de outra mulher extraordinária que desafiou o impossível na Segunda Guerra, Nancy Wake, a Rata Branca, a espiã mais procurada pela Gestapo, cujas façanhas são igualmente de tirar o fôlego. A história de Noor nos ensina que a verdadeira nobreza não reside em títulos ou sangue, mas na coragem dos atos e na pureza do propósito. E que sua última palavra, Liberté, continue a ecoar, lembrando-nos do valor daquilo pelo qual ela viveu e morreu.